Olá pessoal, aqui é o professor Márcio. A gente está junto hoje aqui para discutir um tema bastante importante da dinâmica, tá certo? Que é a parte da mecânica que vai associar um movimento às suas causas. Então a gente está na aula 7, ok? Da apostila 1. Muito bem, Física A. Qual é o tema de hoje então? O tema de hoje é o conceito de força. Dá uma olhada, força. Vamos junto aqui tentar criar um conceito que faça essa palavra fazer sentido para a gente no contexto dos vestibulares principalmente. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, isso é uma revisãozinha rápida, força é uma grandeza, lembra disso? Vetorial. Então, grandeza vetorial. Mas por quê? Porque para caracterizar uma força, lembra, além da intensidade, eu preciso orientar isso no espaço, dar uma direção, dar um sentido, grandeza vetorial. Mas nem toda grandeza vetorial é uma força. Então vamos continuar a discussão. Imagina, por exemplo, que eu dissesse para você o seguinte: um corpo não consegue aplicar uma força em si mesmo. Suponha essa hipótese. Se um corpo não consegue aplicar uma força em si mesmo, qual é a primeira condição para que exista uma força atuando em um corpo? Que um outro corpo possa aplicar essa força. Então, uma condição básica é que é necessário que existam dois corpos para que uma força apareça em um deles e, na verdade, no outro também. É preciso que haja dois corpos. Legal, mas não basta que existam dois. Alguma coisa a mais tem que ocorrer para que esses corpos troquem forças. O que mais? É preciso que ocorra uma ação que envolva esses dois corpos. Então, a gente vai dizer que é preciso que exista uma ação entre os dois corpos. Então, a gente vai dizer que é preciso que eles interajam, uma ação entre eles, eu chamo de interação. E a força vai ser o resultado dessa interação. Resultado de uma interação. Eu vou colocar a palavra interação aqui, ó. Interação, tá? Vou dar uma grifadinha nessa palavra, porque essa é uma palavra importante para a gente. Lembra que a palavra interação pode ser entendida como sendo a fusão das palavras ação e entre. Tá? Então, uma ação entre dois corpos, para mim, é uma interação. Então, o resultado de uma interação entre dois corpos. Eu vou colocar a palavra dois e vou também dar um destaque para essa palavra. Supondo que a gente não possa um único corpo, aplicar força em si mesmo. Então, grandeza vetorial, resultado de uma interação entre dois corpos. Legal. Então, reforçando um pouco a ideia, dois corpos, porque um deles aplica a força e o outro recebe a força. Tá legal? O outro recebe. Claro, é um conceito básico, não é uma definição formal, rigorosa, mas é suficiente para a gente desenvolver a nossa conversa. Então, grandeza vetorial que resulta de uma interação. Vamos discutir um pouco mais detalhadamente o que significa os tipos de interação que nos interessam. Então, interação, ou seja, uma ação entre dois corpos. Para a gente, turma, basta que a gente consiga reconhecer 5 tipos de interações que podem ocorrer entre dois corpos. Então, primeiro caso, bem fácil, simples, todo mundo já passou por isso. Imagine que eu tivesse ao meu lado uma pessoa, que eu encostasse a minha mão nessa pessoa e comprimisse essa pessoa. Ou seja, suponha que eu tivesse, então, empurrado essa pessoa. Legal. Então eu vou colocar aqui, um tipo de interação muito comum é o empurrar. Empurrar. Empurrar não é a força, é a interação que dará origem à força. Beleza. Se empurrar é uma força, claro, o contrário disso, o puxar. Se empurrar é uma interação, retificando, o puxar é uma outra interação. Certo? Então imagine você que eu pegue uma cordinha, amarre numa cadeira, eu puxe a corda e a corda puxa a cadeira. Bom, vocês vão ver com detalhes isso em breve. Se uma corda puxa um outro corpo, ela aplica uma força, que a gente vai chamar logo logo de tração. Legal.
Tração é o nome da força. Puxar é a interação. Ok? Separa direitinho a interação da força que nasce dessa interação. Boa. Terceiro tipo. Supondo que eu pegasse um objeto, essa própria caneta, e abandonasse a caneta. Então ela cai. Legal. Qual foi a razão da queda dessa caneta? É uma força que a Terra exerceu sobre ela. Será que ficaria legal, preciso, dizer que a Terra puxou a caneta para baixo? Ou há uma palavra que se encaixa melhor nesse contexto? Claro, a palavra melhor é a palavra atrair. Então, atrair é o terceiro tipo de interação que nos interessa. Legal? Bom, agora você me pergunta, mas o que é que diferencia o atrair do puxar? Fácil. Para puxar, é preciso que haja contato físico. Para atrair, o contato não é obrigatório. Mesmo à distância, esse fenômeno acontece. Tranquilo, né? Bom, há 3 tipos de atração. Vamos lá. Eu posso ter a atração do tipo dessa que você viu, a gravitacional. Eu posso ter a atração magnética, por exemplo, 2 ímãs atraindo-se. Posso ter a atração elétrica. Uma carga positiva, por exemplo, atrai uma carga negativa. Certo? O contrário do atrair vai ser para a gente o repelir, que vai diferenciar-se do empurrar, da mesma forma que puxar e atrair são diferentes pela exigência do contato em uma e não a exigência no outro. Então espera, para empurrar alguma coisa para longe, eu tenho que tocar nessa coisa. O contato é obrigatório. Para repelir, o contato não é obrigatório. Ok. E uma quinta forma de interação, qual seria? Quando eu tenho 2 corpos que estão em contato e existe movimento relativo entre eles. O movimento relativo, mas mantendo o contato. Vamos chamar essa interação então de esfregar. Se você preferir a palavra escorregar, ficaria até melhor, né? Mas esfregar, escorregar ou tender a escorregar, ok? Seria então o meu quinto tipo de interação. Legal. E para então encerrar essa introduçãozinha, lembrar que estes 3 primeiros só ocorrem com o contato físico. Então daí nascerão forças que a gente vai classificar como forças do tipo contato. Ok? Aquelas onde o contato não é obrigatório, apenas uma proximidade é suficiente, a gente vai classificar então como forças do tipo campo. Legal. Forças de campo, forças de contato e as interações respectivas. Legal? E para passar para o próximo passo, ou próximo tópico, digamos, lembrando só que no sistema internacional as forças são expressas na unidade Newton. Então, resuminho, grandeza vetorial que nasce de uma interação que envolve obrigatoriamente 2 corpos, uma ação entre 2 corpos. Muito bem, o próximo passo da nossa conversa agora é tentar montar junto com vocês aqui um quadro no qual a gente vai então detalhar características importantes de 4 tipos de forças. Tá? As primeiras 4 com as quais a gente vai começar o nosso estudo da dinâmica. Tá bom? Bom, quais são os itens que eu vou colocar nesse meu quadro? Veja, primeira coluna, o nome usual com a qual as forças são conhecidas, nos conceituar cada uma delas, condições de existência, ou seja, o que é obrigatório que aconteça para as forças em questão apareçam, e como são grandezas vetoriais, a direção e o sentido que caracterizam a orientação no espaço. Tá? A intensidade de cada uma fica para um pouco mais tarde, não é o momento agora. Legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou, antes de começar a preencher esse quadro, fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou discutir em linhas gerais cada uma delas, depois a gente vai para aquele quadro novamente fazer um resuminho. Legal? Observa bem, primeira, bem tranquila, imagine que eu tivesse aqui um corpo de massa muito grande, tá? Capaz de modificar o espaço ao seu redor, criando aquela região chamada de campo gravitacional. Legal, então o que seria esse meu corpo de massa muito grande? Massa muito grande. Pode ser um planeta, pode ser uma estrela, a Lua que gira em torno da Terra, um astro, generalizando. Legal? O campo gravitacional é espaço, é a região que envolve esse astro. Claro que ela não é limitada, não existe uma linha tracejada que marca o final do campo gravitacional, é só um modelinho. Beleza, gente. Considera que eu tivesse um objeto nessa posição dentro
do campo gravitacional criado por esse astro. Um outro objeto nessa posição aqui. Tá legal? Um terceiro objeto nessa e um quarto objeto naquela posição lá. Maravilha. Agora, faz o seguinte, ó. Considera que essa bolinha laranjinha aqui fosse uma pessoa que vivesse nesse ponto, supondo que esse astro fosse a Terra, ok? Então aqui eu tenho uma pessoa que vive nessa posição da Terra. Essa linha que eu estou traçando em verde separa a região do céu que essa pessoa enxerga acima dela, da região do céu que ela não enxerga abaixo dela. Então a gente costuma chamar essa linha que separa o céu numa região visível de uma invisível de linha do horizonte, tá bom? Ou então, se preferir, essa seria a nossa direção horizontal. Beleza. Pensa agora numa outra linha que passe pela mesma posição em que está este objeto, passe por essa pessoa que está nesse ponto e também passe pelo centro do planeta. Portanto, ela vai ser perpendicular à tangente. Você pode chamar essa de direção radial ou se chamar essa daqui de horizontal. Então essa aqui vai ser para mim a direção vertical. Boa. Então essa é a vertical que passa por essa posição. Muito bem. Se esse cara está dentro do campo gravitacional criado pelo astro, então entre o astro e aquele corpo vai existir um tipo de interação chamada atração. A atração gravitacional. Ou seja, se há uma interação que envolve os dois corpos, eles trocam forças entre si. Que força é essa? Que vai ser representada por esse segmento orientado, tá? Na direção vertical e apontada para o centro do astro, ou em relação à superfície, para baixo. Essa é a famosa força gravitacional ou força peso. Então, peso é a força de atração gravitacional com que um astro, um planeta, uma estrela, atrai um corpo que esteja nas suas proximidades. Ou seja, dentro do campo gravitacional criado por esse carinha aqui. Legal, vamos de novo. Imagine então, para repetir a ideia, para reforçar a ideia. Nessa posição do planeta vive uma outra pessoa. Tá? Lá, Brasil, aqui em outro país qualquer. Muito bem, como seria a direção horizontal ou a linha do horizonte para esse cara? Seria a linha que passaria por aqui, separando a região visível do céu da invisível para esse carinha aqui. Horizontal ou linha do horizonte para este sujeito. Perpendicular à linha do horizonte, aqui está, ou perpendicular à direção horizontal, eu teria a direção vertical. Legal, esse cara aqui também é atraído pelo planeta, então ele também sofre a ação da força gravitacional, repara, na direção vertical deste lugar, eu chamo de vertical qualquer direção que passa por mim e pelo centro do astro. E apontado sempre para o astro, para o centro dele, ou para baixo em relação à superfície. Força, peso ou força gravitacional. E finalizando, se eu quiser desenhar a força-peso com a qual esse planeta atrai esse objeto, basta eu determinar a direção vertical que passa por ele, não mais precisando desenhar primeiro a horizontal. Liga esse cara ao centro. Legal? E em cima desta direção, apontado sempre para a superfície, a força gravitacional. Fácil, hein? E aquele? Bom, aquele não, né? Aquele está fora do campo gravitacional, então ele não sofre, ele não interage com o planeta, e se não há interação, ele não sente a ação de forças ou da força gravitacional. Bom, volta para cá, volta para cá. Vamos colocar agora as palavras que eu falei nesse quadrinho aqui, ó. Então dá uma olhada. Primeira força importante para a gente. Força, peso. O que é a força-peso? Peso é a força de atração, força de atração gravitacional. Destacam algumas palavras aqui. A atração é a interação que dá origem à força-peso. Há 3 tipos de atração: magnética, elétrica e a gravitacional, que é a que nos interessa agora. Qual é a condição para que um corpo sinta a ação da força-peso? Bom, nota, voltando àquele esqueminha anterior, o corpo só sente a ação da força-peso se ele estiver próximo de uma grande massa.
fora do campo gravitacional, não há a ação da força-peso. Então, condição de existência. O corpo, que eu estou estudando, o corpo deve estar próximo, vou colocar dessa forma, beleza, gente? Ó, próximo de uma grande massa. Grande massa. Entenda essa expressão, grande massa, como sendo a massa de um planeta, a massa de uma estrela, a massa de um corpo que crie em volta de si o tal campo gravitacional. Então a gente vai chamar isso aqui genericamente de astro. Boa. Direção da força-peso, a da reta que passa pelo corpo em questão e pelo centro do astro. Chamamos essa direção de direção vertical. E o sentido sempre para o centro do planeta, ok? Ou para o centro do astro, e em relação à superfície, para baixo. Bom, continuando então, vamos passar agora para a segunda força que nos interessa, pessoal. Deixa eu tirar o quadro e colocar aqui uma outra folha para a gente fazer uma discussão então a respeito da próxima força. Como exemplo, eu vou te mostrar o seguinte. Suponha que eu tivesse aqui uma superfície plana e horizontal. Tranquilo? Vamos imaginar agora que alguém com qualquer problema de machucado, alguma coisa assim, estivesse caminhando sobre essa superfície apoiada, a pessoa está apoiada numa bengala. Então você vai considerar que essa figura que eu estou fazendo é uma bengala, que está inclinada em relação à superfície horizontal, e alguém está aqui segurando a bengala com a mão e apoiada na bengala, empurrando a bengala contra o chão. Ok? Essa bengala tem na pontinha aqui um pedacinho de borracha, tá certo? Para impedir o escorregamento. Então, vamos pensar. Se a bengala está inclinada em relação à horizontal e alguém aperta a bengala contra o chão, aparecem aqui duas tendências. Deixa eu colocar aqui, ó. Tendências. A primeira tendência é essa bengala, devido a essa compressão e a inclinação da bengala, escorregar para a esquerda em relação ao chão. Então ela vai tender a escorregar para esquerda. Lembra que escorregar é uma das 5 interações importantes para a gente. Ok. Como a bengala está sendo apertada contra o chão, ela também vai tender a penetrar no chão. Penetrar no chão para baixo. Para baixo. Assim. Ok? Agora, considera que a bengala não tenha nem escorregado e nem penetrado. Então, alguma coisa impediu que essas duas coisas ocorressem. Ok. O que foi? Ora, o chão exerceu nessa bengala uma força numa direção mais ou menos aproximadamente igual a essa que eu desenhei. Nesse sentido, nota que a força é inclinada de propósito. Tá certo? E essa força está impedindo ao mesmo tempo o escorregamento para a esquerda e a penetração para baixo. Essa força nasceu do contato entre a bengala e o chão. E o nome dessa força é força de contato. Porém, nota, o ângulo que ela faz com a direção horizontal pode variar de problema para problema, pois ele vai depender do quão comprimida a bengala está, de qual é a inclinação da bengala em relação ao chão, e essa inclinação variável, se a gente não se livrar dela rapidinho, vai ser um problema para a gente. Então eu vou sugerir que a gente faça o seguinte, que a gente não trabalhe com esta força, mas sim decomponha esta força em duas, de maneira que seja mais fácil, durante as questões, a resolução dos problemas. Então vamos lá, imagine que eu tivesse aqui uma direção, que eu estou desenhando em azul, tracejada em azul, que fosse paralela à superfície de apoio, e outra direção que fosse perpendicular à superfície de apoio. Portanto, as duas azuis são perpendiculares entre si. Boa. Essa daqui eu vou colocar assim em símbolos. Paralela à superfície de apoio. Essa daqui é perpendicular, esse símbolo significa perpendicularidade, ok? A superfície de apoio. Agora, turma, para sair daquele probleminha do ângulo variável, eu vou decompor, essa é a palavra, a gente vai estudar melhor isso oportunamente,
a força de contato em duas direções. Nota o processo gráfico da decomposição. Pela extremidade da força de contato, eu tracei uma reta paralela à direção perpendicular à superfície, ok? E pela extremidade da mesma força, uma direção paralela à superfície, ok? Com isso, eu consegui encontrar dois pontos, esse vermelho e esse vermelho, que são as extremidades desse segmento orientado e desse segmento orientado. Então, essas duas, digamos, forças, ou melhor, componentes desta força, fazem juntas o que essa laranja fazia sozinha. Se esta impedia ao mesmo tempo o escorregamento e a penetração, essas vermelhas fazem a mesma coisa. E é fácil perceber, gente, que a componente que vai impedir que a bengala escorregue para a esquerda, uma vez que ela está apontada para a direita, é essa paralela à superfície de apoio. É verdade que ela nem sempre consegue impedir, às vezes ela só dificulta o escorregamento. Mas vamos começar com o fato dela conseguir impedir. Esta componente da força de contato, desenhada na direção paralela, se você preferir trocar a palavra paralela pela palavra tangente à superfície de apoio, tudo certo. Então, componente da força de contato na direção paralela ou tangente à superfície de apoio, no sentido contrário ao do escorregamento, tá certo? A gente vai passar a chamar agora, a partir de agora de força, ou melhor, componente atrito da força de contato. Então, o atrito é uma componente da força de contato que vai impedir ou pelo menos dificultar o escorregamento. Sempre paralelo ou tangente à superfície e sempre apontada no sentido contrário ao do escorregamento. Beleza. A outra componente da força de contato, sempre desenhada perpendicular à superfície de apoio e no sentido contrário ao da penetração, a gente vai chamar de componente normal da força de contato. A palavra normal, gente, vem do fato da palavra perpendicular e a palavra normal poderem, nesse contexto, serem entendidas como sinônimas. Então, normal e perpendicular, para mim, aqui significam a mesma coisa. Legal? Então, normal é uma componente da força de contato que impede a penetração desde que dois corpos estejam em contato e comprimindo-se, para que exista a tendência de penetração. Sempre perpendicular à superfície de apoio, no sentido contrário à da penetração. Nota que entre normal e o atrito, o ângulo é sempre reto. Então, o problema daquele ângulo variável desaparece. Isso vai ser bom. Agora a gente vai colocar de volta o quadro e vai então resumir em palavras o que eu falei até agora. Vamos lá então. Normal, uma das componentes da força de contato. Então eu escrevo aqui componente da força de contato. Eu vou colocar dessa forma em símbolos, ok? C. Que componente da força de contato que impede a penetração entre dois corpos. E para fazer uma comparação, fazer um paralelo, eu vou preencher ao mesmo tempo as duas linhas. Vou colocar as características também aqui, ó, do atrito. Então ela também é uma componente da força de contato que, por sua vez, que impede, na verdade nem sempre impede, vale uma ressalva, ok? Ou dificulta, às vezes não impede, só dificulta o escorregamento, que na verdade é o movimento relativo entre as superfícies que estão em contato. Continua. Condições de existência. Para que ocorra, apareça a força normal, é preciso que exista o contato entre dois corpos sólidos e como a normal vai impedir a penetração, tem que existir a tendência de penetração, ou seja, tem que haver compressão. Então, compressão. Se você gostar mais, você pode colocar, ao invés de contato e compressão, uma palavrinha que sozinha significa as duas coisas. Você pode colocar a palavra apoio. Então só vai aparecer a componente normal em corpos que estejam apoiados. Muito bem.
Já o atrito, condição de existência, contato. Primeira condição obrigatória é o contato. Ambas são componentes da força de contato. E como o atrito vai impedir ou dificultar o escorregamento, contato então e escorregamento. Contato e escorregamento. Escorregamento, que é o movimento relativo entre as superfícies que se tocam. E aquela ressalva de sempre, ou pelo menos a tendência de escorregamento já basta para que ocorra, apareça a força, ou melhor, componente de atrito. Nota, gente, tá vendo assim com certa frequência a confusão aqui entre a palavra força e componente de força. Eu vou insistir nisso um pouco mais, mas normal e atrito são componentes da força de contato. E essa confusão, chamar normal e atrito de forças, acontece com frequência, até nas próprias questões. Então não há um grande problema em trocar essas palavras, mas tenha a consciência de que são componentes de uma mesma força. Normal, razão do seu nome, perpendicular, razão do seu nome, normal. Por que normal? Perpendicular à superfície de contato. Tá certo? O atrito deve ser paralelo. Se preferir a palavra tangente, substitui de boa aqui a palavra paralelo. Então, paralela à superfície de contato. Muito bem. O sentido da normal, ela vai se opor à penetração. Então, ela será contra ou oposta à tendência de penetração. Sentido oposto à penetração. Então, se um corpo apoiado na mesa tende a penetrar na mesa para baixo, a normal aponta para cima. Se a tendência de penetrar é para a esquerda, a normal aponta para a direita. E o atrito sempre opondo-se ao escorregamento, ao movimento relativo ou à tendência de escorregar. Então, sentido oposto ao escorregamento. Vai ficar meio apertadinho aqui, mas dá para ler. Ou tendência de escorregamento. Repara se ficou claro para você isso. Legal, gente? Então, com isso, fechamos as 3 primeiras linhas do nosso quadro. Vou tirar de novo esse quadro, vou voltar com uma folha em branco, para que a gente possa agora discutir, então, a última das 4 primeiras forças com as quais vamos trabalhar ao longo do nosso curso. Então, para exemplificar, eu vou começar com a seguinte situação. Considere que eu tivesse agora novamente uma superfície plana e horizontal e uma esfera, tá certo? Uma bolinha apoiada nessa superfície. Se quiser imaginar uma bolinha apoiada na palma da sua mão, por exemplo. Considerando que essa bolinha esteja parada e a sua mão também esteja parada, eu pergunto, já aproveitando e fazendo revisões, que forças estão atuando nessa bolinha? Primeiro, considera que a bolinha está nas proximidades de uma grande massa, no caso da gente do planeta Terra. Então existe aqui a força gravitacional, vertical e para baixo, chamada força peso. Ok. Circulando, dando uma voltinha ao redor dessa esfera, a gente nota que ela faz contato com a superfície. Então, se há um contato, pode ser que exista entre a bolinha e a superfície trocas de forças de tipo contato. A bolinha em contato está tendendo a penetrar na superfície. Então, perpendicular à direção da superfície, contrária à tendência de penetração, a componente normal da força de contato. Boa. Tranquilo isso aí? Ok. A mesma situação do lado, pessoal. Observa agora o seguinte, ó. A mesma esfera apoiada na mesma superfície plana e horizontal. Não vou desenhar, mas imagine que a superfície continua presente como na figura anterior. A bolinha sujeita à ação da força peso, vertical para baixo, e a normal perpendicular à superfície de apoio. Se eu retirar o apoio, e portanto a bolinha perde a superfície na qual está apoiada, perde o contato, a normal deixa de existir, a única força atuante passa a ser o peso e a bolinha cai. Não é isso? Só que eu gostaria de tirar a superfície, mas não gostaria que a bolinha caísse. Então tem que fazer alguma coisa que substitua a superfície. Olha o que eu vou fazer. Eu vou prender essa esferinha com um fio ao teto. Então amarrei, pendurei a bolinha com um fio no teto.
Agora, como eu retirei a superfície, ela não está mais apoiada, então a bolinha está tendendo a descer, mas o fio está impedindo a descida. Então eu tenho dois corpos, esfera e teto, ligados por um fio, e esses dois estão tendendo a se separar. Essa tendência de separação vai fazer com que o fio fique tenso, tracionado, e portanto ele puxe a bolinha para cima e ao mesmo tempo puxe o teto para baixo. Só vou representar essa força na bolinha, e essa é a famosa força de tração, que vai impedir a separação entre bolinha e teto, uma vez que eles estão ligados por um fio e tendendo a se separar. Então essa é a força de tração. Antes de voltar para o quadro, se eu desse um peteleco nessa bolinha e ela começasse a oscilar, então eu teria agora criado um pêndulo. Veja, o pêndulo, tá? Que oscila, a bolinha oscilando num plano vertical, é o chamado pêndulo simples. Legal? Considere que a bolinha estivesse nessa posição, quando o fio então agora momentaneamente estivesse desta forma. Legal. Nesse ponto, com a bolinha oscilando, uma foto tiraram da bolinha, ela ainda é atraída pela terra, verticalmente sempre, então peso, certo? E continua tendendo a se separar desse ponto do teto e impedida a separação por um fio tenso, esticado. O fio puxa o teto e também puxa a esfera, aplicando uma força de tração na mesma direção do fio e no sentido em que ele está puxando. Convém aqui, para evitar confusões, gente, olha, dar nomes diferentes para essas trações, pois elas apresentam características diferentes, certo? Vou chamar isso aqui de telinha, então. Ok, então agora eu vou voltar com o quadro e vou concluir e vou fechar esse quadro, então, com as palavras importantes com relação à força de tração. Então, tração. Vamos lá, rapidamente. Força que impede, força que impede a separação entre dois corpos, desde que estes dois corpos estejam ligados por um fio. Então vamos preencher essa coluna aqui, ó. Condições de existência para a força de tração. Eu vou ter que ter dois corpos ligados ou unidos por um fio. Nota, eu vou colocar a palavra fio entre aspas para dar o sentido que ela está generalizando, né, um conceito. Então pode ser uma corda, uma corrente, uma mola, uma haste, qualquer coisa que suporte a tração e impeça dois corpos de se separar. Tá? Então dois corpos ligados por um fio, e para que o fio entre em ação impedindo a separação, eles têm que tender a se separar. Então tendendo a se separar. Então, espera um pouquinho, dois corpos unidos que estejam tendendo a se separar podem ser impedidos de se separar pela força de tração. Muito bem, qual é a direção da força de tração? A reta sobre a qual eu devo desenhar a força de tração. Vamos olhar um pouquinho aqui atrás, olha. Dá uma olhada. Se o fio está na vertical, a tração também está na vertical. Se o fio está numa certa direção inclinada, a tração também está na mesma direção. Então, direção da força de tração sempre vai ser a mesma direção do fio. E lembrando que fio só pode puxar, fio não empurra, o sentido da força de tração é sempre o sentido de puxar. Então, fio que puxa para cima exerce força de tração para cima. Fio que puxa para baixo exerce força de tração para baixo. Tá certo? Bom, com isso então, gente, a gente conseguiu preencher esse quadro, um pouco longo, certo? Mas vale a pena, de repente, você fazer uma pausa agora no teu vídeo, dar uma olhada nesse quadro, ver se está tudo claro para você, para a gente fazer exercícios agora. Tá? Rapidinho, então, vamos primeiro dar uma rápida aqui passada pelas forças importantes novamente, pela última vez. Eu vou trocar essa folha, depois eu posso colocar de volta. Vamos pensar um pouquinho aqui numa última, então, análise, e aí então, voltando ou indo para a apostila. Tá certo? Pensa nisso, dá uma olhada. Novamente a minha superfície horizontal. Uma caixa apoiada na superfície horizontal. Aqui uma pessoa que está distante dessa caixa. Imagina que essa pessoa está tentando movimentar essa caixa
puxando a caixa por meio de um fio, uma corda. Dá uma olhadinha, em vez de uma corda com uma ponta na mão da pessoa e a outra ponta na caixa. Legal, então a pessoa está puxando a corda e a corda está puxando a caixa. Pergunto, quantas forças atuam nessa caixa? Veja, se eu quero representar as forças que agem em um corpo que pertence a um conjunto, a um sistema formado por mais corpos, convém que a gente separe o corpo que nos interessa para evitar errar o ponto de aplicação da força. Tá bom? Das 4 forças, considerando tração, normal e atrito como forças independentes, dessas 4, quais estão atuando nessa caixinha? Primeiro, a força de campo, devido à ação gravitacional, peso, atraindo essa caixa para baixo. Vou colocar aqui peso e uma única vez, tá certo? Depois a gente com frequência, na verdade não faz mais isso, mas só para reforçar alguns aspectos. O peso, como toda a força, nasce de uma interação que envolve, portanto, 2 corpos. Alguém está atraindo e alguém foi atraído, certo? Quem atrai, no caso, a Terra. Quem foi atraído, a caixa. Então, peso, força do tipo campo, que a Terra exerce e, neste caso, a caixa recebe. Ok, dá uma circulada ao redor dessa caixa naquela figura. Nota que a caixa faz contato com 2 corpos diferentes, o fio e a superfície de apoio. Ok? O contato entre a caixa e fio, já que o fio está ligando a caixa à pessoa, e como o garoto puxa a corda ou o fio puxa a caixa, nesse ponto o fio exerce uma força na direção dele próprio, no sentido de puxar, chamada de força de tração. Então, do mesmo jeito que fizemos aqui embaixo, o parzinho de corpos que interagiu. Primeiro, quem aplicou, depois, quem recebeu. Vamos lá. O fio exerce, a caixa recebe. Então, voltando aqui, ó, a Terra atrai, a caixa é atraída. Uma interação, uma única força, a atração. O fio puxa, a caixa foi puxada. Puxar é outra forma de interagir. Mais uma interação, mais uma força. Beleza. Agora, devido ao contato entre a caixa e o chão, haverá troca de forças de contato. Só que vamos separar agora essa força de contato nas suas 2 componentes. Uma perpendicular à superfície de apoio e a outra paralela à superfície de apoio. Muito bem. Componente da força de contato na direção perpendicular à superfície, contrária à compressão ou à penetração, chamada de normal. Corpo apoiado recebe a força normal. Quem exerce a força? O apoio. Quem recebe a força? A caixa. Nota que a gente sempre desenha a força no corpo que está recebendo a força. Como o garoto puxa a corda e a corda puxa a caixa, ou ela escorrega para a direita, ou pelo menos tende a escorregar para a direita. Então, corpo em contato com outro que tende a escorregar ou efetivamente escorrega, recebe da superfície de apoio aquela componente da força de contato na direção paralela à superfície de apoio, em sentido contrário ao do escorregamento, chamada componente atrito da força de contato. Então, dá uma olhadinha, o atrito também foi aplicado pelo apoio e também foi recebido pela caixa. Então, nota bem, para finalizar, gente, para cada interação pode haver apenas uma única força. Então, conta comigo, olha, uma interação com a Terra, força-peso. Uma interação com o fio, força de tração. Nota que normal e atrito se devem à mesma interação com o apoio. Então isso só reforça que na verdade essas duas não são forças diferentes. Elas são componentes de uma mesma força, que eu poderia desenhar aqui na minha figura, nessa cor diferente aqui, ó. Esta é a força que efetivamente está atuando nessa caixa, a chamada força de contato, que foi decomposta, por praticidade, nas 2 componentes normal e atrito. Então, se eu perguntar quantas forças efetivamente estão atuando nesse corpo, você responde 3. Normal, peso, retificando, força de contato, peso e tração. Para cada interação diferente, uma única força. Ok? Bem, feita essa última análise, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a apostila,
e resolver as questões propostas sobre esse assunto. Dá uma olhadinha, gente, tem aqui a apostila de vocês. Estou na página 442. Ok? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou ler o enunciado da questão e vou resolver, para ficar mais visível, mais claro para vocês, numa folha branca com uma caneta um pouco mais forte, tá bom? Lê comigo. Para estudar o movimento dos corpos, é muito comum que situações reais sejam representadas de maneira esquemática. Então, a seguir, apresentamos algumas dessas situações e vamos propor esquemas que podem representá-las. Então, veja só. Do lado esquerdo dessas figuras, situações reais. Está aqui. Do lado direito, o esquema que representa essas situações reais. Tá bom? Represente as forças aplicadas sobre os corpos nos esquemas a seguir. Com licença que agora eu vou trocar a apostila por uma folha. Ok? E vou fazer então o seguinte. Eu vou resolver cada um desses itens nessa folha. De maneira rápida. A discussão importante, detalhada, já foi travada e já foi, espero, né, entendida por todo mundo. Então, qual é a primeira situação? Um paraquedista caindo verticalmente logo após ter pulado de um helicóptero em repouso. Nessa situação, é possível desprezar a resistência do ar. Aqui tem a figura, que retrata a situação real, e essa bolinha representando em um esquema o paraquedista. Então, dá uma olhadinha. Aqui está o paraquedista, que está caindo verticalmente, livre de resistência do ar. Caso mais simples possível, né, turma? Primeiro, a ação gravitacional certamente presente, a força-peso vertical para baixo devido à atração que a Terra exerce sobre o paraquedista, força de campo. Circulando ao redor da esfera, eu noto que ela não toca em ninguém, portanto ela não faz contato com ninguém. Se não há contato, não há forças do tipo contato, que poderiam ser tração e as componentes normal e atrito. Nenhuma outra força. Nessa primeira situação, a única força atuando é o peso. Muito bem. Segunda situação, voltei com a apostila. Um lustre em repouso, pendurado ao teto por um fio. Certo? O esquema que representa essa situação está à direita dessa imagem. O que eu vou fazer? Copiar a figura. Aqui essa bolinha representa o lustre, ok? E aqui o fio, né? Eu não vou desenhar, mas apenas o fio desenhado nessa direção tracejada, ligando o lustre ao teto. Muito bem. A ação gravitacional novamente presente, e sempre que eu for desenhar a força-peso, vetor vertical apontado para baixo, sem exceção. Não existe apoio para essa bolinha, essa situação já foi discutida anteriormente, certo, turma? A bolinha não está apoiada, está pendurada, está suspensa, o fio ligando a bolinha ao teto impede a separação, o fio esticado, tenso, tracionado, puxa a bolinha para cima, certo? Força de tração, não vou desenhar as forças ou a força de tração que atua no teto, ainda que ela exista, pois me interessa, o foco da questão é o lustre. Ok? Não há normal, pois não há apoio, e atrito menos ainda, não há escorregamento nem tendência a escorregar. Bem tranquilo? Voltei para a apostila, caso 3. Um vaso apoiado sobre um apoio horizontal. Supondo o vaso em repouso, a questão não se referiu a esse detalhe, né? Mas admitindo o repouso. Então, a foto que representa a situação e o esquema. Então, vou desenhar aqui o esquema. Dá uma olhadinha. Esse caixinha, esse cubinho aqui, ó, esse bloquinho representa o vaso. Muito bem, turma. Novamente, a ação gravitacional. Gente, um corpo só é livre de força-peso se ele estiver fora de qualquer campo gravitacional, ok? Então aqui, represente sempre verticalmente e sempre para baixo a força-peso. Apenas como referência, nota que essa linha tracejada determina ou define a direção da superfície de apoio para o vaso. Então, o vaso em contato com a superfície, comprimindo a superfície, ou seja, tendendo a penetrar na superfície, legal? E impedido de penetrar devido à ação da componente normal da força de contato, certo? Na direção perpendicular à superfície de apoio, legal? E em sentido oposto à penetração, normal, perpendicular e para cima. Se eu considero que o vaso não está escorregando nem para a direita nem para a esquerda e nem tendendo a escorregar, o atrito não será desenhado. Muito bem. Quarta figura. Um cachorro descendo uma rampa com atrito. Repara? O cachorrinho escorregando na superfície inclinada para baixo, descendo.
No esqueminha, esse bloquinho representa o cachorro. Vamos lá? Separa o objeto. Convém que a gente separe apenas o objeto no qual estamos representando as forças. Aqui, ó. Então o objeto é essa caixinha representando o cachorro. Vai ser legal colocar também como referência a direção da superfície inclinada. A questão disse que existe atrito. Então, não esquece desse detalhe, ok? Componente, força-peso, começar sempre com ela. É uma boa manter essa rotina. Ok. Vertical e para baixo, sempre, não há exceção. Agora, o contato entre a superfície e o cachorro e a compressão, né, e o escorregamento dão origem juntos à força de contato. É conveniente que a gente desenhe as componentes da força de contato, é mais fácil trabalhar com elas, gente. Uma das componentes sempre na direção paralela à superfície de apoio e a outra perpendicular à superfície de apoio. Indica esse ângulo aqui, ó, a perpendicularidade aqui, tá legal? Na direção perpendicular oposta à penetração, a componente normal da força de contato. E como o cachorro está escorregando para baixo, na direção paralela e oposta ao sentido do escorregamento, portanto para cima, o atrito atuando no cachorrinho. Lembrando que normal e atrito sempre devem fazer entre si 90 graus. Gente, essas são as questões, tá, da apostila com relação à aula número 7. Então, o que eu sugiro agora? Que você faça uma revisãozinha de tudo que foi feito, veja as questões resolvidas. Muito importante a prática desse assunto, tá certo? A desenvoltura vem com a repetição, com a prática, tarefa mínima, tarefa complementar, se possível desafio, ok? E vamos seguindo na nossa programação. Gente, um abraço, até a próxima.